Começamos mais um episódio de Nos 90, onde o nosso papo transita ali pelas décadas e hoje um convidado muito especial. Mas antes, Biru, Eu você sabe estou a aqui. diferença entre... Você nem preparou o roteiro e tá aí fazendo graça. Tá aí. Fala. Vamos lá, Biru, vamos lá, vamos pular a piadinha, a piadola. Nem tinha, eu não sei. Eu sei que hoje o programa é especialíssimo, tem gente importante. Ele que tá fazendo sucessismo na Star Plus, ator, muito dente. Quem assistiu O Rei da TV, muito obrigado, seja bem-vindo. Mariano Matos. Mariano Matos. Aê, Tudo tudo bem, bem, Mariano? galera? Tudo ótimo, tudo em paz. Eu que agradeço o convite, peço licença para fazer parte do mundo de vocês. Imagina, fica à Olha, vontade. assistimos, lógico, né, o Rei da TV. Eu procurei, assim, antes, eu assisti a série e não fui ver crítica, não fui ver nada, assim. Uhum. Mas, e eu falei, bom, eu vou assistir, vou conversar com ele, e eu quero compartilhar aí também o que eu senti, o que eu gostei. E logo de cara eu gostei muito. Me surpreendeu, assim, o tanto que eu gostei, assim, tanto ali da atuação, tanto do roteiro, como que foi, e até uma expectativa para fazer outras tramas como essa, né? Por exemplo, a vida do Silvio Santos, pô, pode fazer aí do Faustão, de outros ícones aí também, né? E como foi para você, na verdade, quando você foi fazer o teste, recebeu todo esse conteúdo em mãos, como que foi para você? Você ali já conhecia algo do Silvio? Ou era coisa distante, assim, com nós, assim, apenas pela TV? Como que foi para você? Tudo Cara, isso. até uma pessoa que acha que o Silvio é distante já conhece ele, né? O cara, ele é tão unânime, assim, em todas as camadas da sociedade, todas as idades, que é uma coisa impressionante. Então, sim, obviamente eu já tinha muitos contatos com ele, afinal de contas eu nasci ali, a minha infância e o começo da minha adolescência foram nos anos 90, ele ali é um auge também, né? Um dos auges da carreira dele. Mas eu trabalho como ator desde que eu me entendo por gente, né? Tem essas coisas assim na vida. Então, desde que eu tenho 4 anos de idade, foi a minha primeira peça de teatro, e eu nunca parei. Desde lá, já estou com 75, então estamos bem, né? Já temos aí quase 80 anos de carreira, não, brincadeira. Mas quando me ligaram, foi uma coisa muito inusitada. Eu lembro até onde eu estava, falaram assim: olha, a gente quer que você venha fazer um teste aqui para fazer o Silvio Santos. Eu, tá, vai, fala, o que vocês querem falar? Não, é sério, é isso. Eu falei, porra, gente, pelo amor de Deus, eu definitivamente não sou a melhor pessoa para poder fazer esse personagem. Pô, chame uma pessoa, um imitador. Tem tantas pessoas que fazem o Silvio tão bem e tal. E aí a galera falou, não, é exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer uma imitação apenas, porque, claro, uma imitação é uma arte também. Eu aqui saúdo todos os imitadores, que eu acho que são pessoas muito feras, que dominam uma técnica também que é incrível. Mas eles falaram que eles queriam uma pessoa de carne e osso, uma pessoa com alma ali, para dar um recheio na coisa, até porque grande parte do Rei da TV, vocês já viram, não se passa só no palco, também se passa nos bastidores. Mas eu confesso que, velho, eu tremi na base, de cara eu falei, não, não tem como, eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí no dia seguinte eu fui falar de novo com a produtora de elenco e eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos fazer esse teste. Aí foi uma batalhada de testes, assim, sei lá, uns 5, 6 testes. Um mais complexo do que o outro, mais profundo do que o outro. E depois que eu passei do primeiro, cara, eu vou te falar que aí eu falei, peraí, se eu passei de um, alguma coisa tem aqui. E aí, tem esses momentos na vida em que, assim, olha, a porta abriu um pouquinho. Cara, empurra e entra logo. E aí eu abracei, fui até o final dos testes e tal. E foi uma alegria depois a notícia de ter passado, mas, claro, com muito medo também. Não exatamente um medo do futuro ali da coisa, mas você fica muito apreensivo, porque é uma responsabilidade, é um desafio gigantesco. Mas eu encarei a missão e estamos aí. Não, e carou muito bem o que você falou no começo. Ah, mas tem
tanta gente que imita, imitadores e tal, Sim, mas eu acho que aí foi o ponto, realmente, porque você não interpretou, não foi caricata, entendeu? certo. Você não, você eu percebi ali na postura do Silvio de conversar, prestar atenção, algumas falas Aham, dele, eu vi que você notava, putz, cara, realmente o Silvio, quando para prestar atenção, ele dá uma aham. curvada, assim, As sabe? perninhas também, As que meio que junta pernas o e joelho. tal, exatamente. Algumas coisas mais sutil, mas Aham. em nenhum momento realmente você tentou imitar como os imitadores fazem, blá, 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 blá. O Não, Daniel tava esperando, ele nem tinha essa pergunta pra fazer. É porque ele Não. acha que ele é imitador. Assim, todo mundo no Brasil acha que imita o Silvio Santos, né? O Daniel é uma dessas pessoas. Ele tava só Ah, querendo sei. um, tô sabe? Aham. querendo, até o final eu vou imitar bem Não aqui. precisa, a gente Não, já entendeu cara, acho já. que tem uma coisa incrível da série que humaniza o personagem do Silvio, porque ele, antes de tudo, ele se chama Cenoura Bravanel, né? Ele é uma pessoa que é um empresário, enfim, que tem uma história de vida muito interessante, mas que, num determinado momento da vida dele, ele criou um personagem que se chama Silvio Santos. E ele mesmo, acho que deve ter ficado impressionado com a criatura dele, mas ele foi construindo essa criatura aos poucos. Eu tenho certeza de que ele não chega em casa e fala: Oi, querida, cheguei, vamos então jantar. Não, cara. O cara vai ao banheiro, o cara fica puto, o cara também fica triste. Teve muitos momentos assim que eu fiquei pensando, cara, eu tenho que conseguir fazer cenas do Silvio Santos em silêncio, porque a gente vê o cara falando o tempo inteiro, ele só fala, ele só age e tal. Falei, cara, se eu conseguir trazer, sabe, esses lugares assim de solidão, de tristeza, de dúvida, acho que a gente vai começar a construir uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque senão a gente vai ficar só numa coisa de palco e apresentador, e não é essa a ideia. Eu acho que a ideia é deixar a coisa mais profunda, entendeu? E essa era a minha dúvida, porque o seu Silvio Santos é o Silvio Santos que todo mundo imita, né? É a referência de todo mundo. Os imitadores não envelheceram com ele. É, Aham. e, isso é muito claro. E só que a gente só conhece o Silvio Santos apresentador. De onde você tirou referência para fazer um Silvio Santos, tipo, discutindo com a primeira esposa lá, com a Cida, negócios do baú e etc., que é uma coisa que a gente só escuta história. Tipo, Aham. eu comentei com o Daniel, eu já li o livro, eu sou apaixonadíssimo do Silvio Santos. E aquele Aham. caso dele com o Manuel de Nóbrega era muito claro para mim na minha cabeça. Mas eu imagino eles fazendo negócio, mas ô, Manu, sabe? Sim, sim. Cara, muito boa a sua pergunta, Pedro, porque acho que ninguém me perguntou isso até agora. Assim, geralmente as pessoas perguntam como é que foi a construção do lado do palco, as referências e tudo mais. Eu acho que o que acontece, eu faço o Silvio ali dos anos 58 até 75. E é uma fase que a tecnologia era outra, né? E o que foi produzido também de audiovisual nessa época, muita coisa se perdeu, né? Infelizmente, a nossa memória televisiva era uma memória marcada por incêndios nos acervos das Sim. televisões e tudo Hum. mais. Então, assim, você encontra no YouTube, em outras redes, pérolas, assim, que são trechos de vídeos muito pequenos, muito curtos e só. Então, eu fui atrás fiz uma pesquisa pessoal muito extensa. Eu li tudo, eu assisti tudo, todos os vídeos que você pode imaginar que existam, eu assisti, eu sei. Então eu fui me apoderando assim da obra, da vida dele e entendendo que também é uma vida muito fantasiada, né? Porque você pega, eu tenho aqui todos os livros dele, e cada um às vezes a mesma história contada de jeitos diferentes. Então é sempre recheada ali de uma certa fantasia e tal. Mas existem algumas dicas, né, que a gente encontra a partir da história dele, que eu acho que me ajudaram a construir esse cara, assim, porque eu acho que tem um lance muito interessante na personalidade do Silvio, que ele está sempre com um objetivo muito claro. E depois que ele ganha esse objetivo, que ele consegue, ele imediatamente passa para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E isso fez esse cara construir esse império financeiro, televisivo e tudo mais, né? Então, quer dizer, primeiro que ele tem um estado de estar o tempo inteiro obstinado e com a antena ligada e lendo as pessoas para ele saber se comunicar, porque ele se comunica muito bem com todo mundo, né? Tem esse dom, assim.
Então eu fui fazendo uma leitura, cara, até o mapa astral dele, pra você ter uma ideia. Entendeu? Muito bom. É Eu sou Sagitário, cabeçudo, cara. é Sagitário com ascendente em Leão, aqueles, não sei. É Sagitário eu tenho Sagitário, certeza. é Sagitário. Eu não me lembro agora se o ascendente é Leão. Eu não sou Ah, Escorpião, Aparecido Sagitário, não daquele sei o que tanto. lá. Mas assim, foram coisas que eu fui pescando para poder construir esse lado ser humano, esse lado do senhor, entendeu? E acho que assim é uma vida também recheada de, de aventuras, assim, no sentido de negociação, de tramóias e algumas traições também que sim estão escritas nos livros e são conhecidas pelo público, mas que nunca foram encenadas. Então, quer dizer, eu tive que buscar uma personalidade. Essa personalidade que, claro, na frente das câmeras, ele é uma coisa, ele é uma entidade ali e tudo mais. Mas fora das câmeras, a quantidade de histórias que a gente tem me fazem desenhar uma pessoa extremamente sedutora, sabe, no dizer, no falar, que convence muito bem, que tem uma lábia e ao mesmo tempo obstinado demais assim com os objetivos dele, muito obsessivo assim quase. Mas eu também quis buscar uns lados assim, um momento de mau humor, um momento de ficar puto, de estourar também, para ter um contraste ali, né? Porque senão fica o cara o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro sorrindo, ninguém é assim, né, pô? Não, e eu gostei muito também, assim, que ele sai do palco, puto, discute, e antes de voltar, Tem. ei, vamos lá. Porra, muito bom. Exatamente. Eu tentei muito fazer esses contrastes, assim, porque os roteiristas criaram essas cenas que eu acho muito legais, que a gente não pode dizer se elas aconteceram exatamente dessa maneira. Sim, sim, Não, é uma obra de ficção. sim. Mas uma maneira que o roteiro encontrou foi isso: o cara está no palco, enquanto isso lá atrás está sendo feita uma negociação gigante pela Record e pelo contrato com a Globo e tal. E isso faz com que a série também ganhe um clima ali, uma expectativa. Então eu acho que foi uma solução muito interessante, né? Porque tem gente que fica pensando, pô, mas não foi assim que aconteceu. Cara, como é que eu vou saber se naquele Eu não dia o tava. cara chegou e falou aquela frase? Ninguém sabe, pô. Então, Não. eu queria perguntar sobre isso. Você já pagou algum boleto dos roteiristas? Que eu até comentei com o Dan, que a gente tem muita polêmica a série, né? Só que, tipo, o cara é ator, ele não foi ele que escreveu, não foi ele tá interpretando o que deram pra ele. Esses boletos já chegaram na sua porta? Ainda não. Sério? Ainda não, ainda não. Tá, eu recebi o roteiro, cara, desde a primeira vez. O roteiro mudou muito, né? O Rei da TV, ele é um projeto que foi gravado durante a pandemia. Assim, antes da pandemia, nós estávamos ali trabalhando na preparação. Ninguém sabia, veio a pandemia, o projeto teve que ser suspenso, né, de uma certa forma, assim. Você ia falar Eu, alguma coisa, Danilo? não, eu lembro até assim, que o Gui Santana, ele faz o Sérgio Sérgio Malandro. Malandro. E eu lembro que ele foi convidado para um podcast, o Inteligência Limitada. E nessa ele foi perguntando: Nossa, você tá com o cabelo comprido? É, por conta de um projeto aí, eu não posso falar. Mas ele foi dando uns spoilers que ficou claro: pô, é o do Silvio Santos, pô. Tipo, Aham, e eu aham. lembro disso que você falou mesmo, foi bem na época da pandemia. Foi, cara. E aí deu uma mega parada, assim, no projeto. A gente ficou ensaiando pela internet durante o tempo e tal, mas meio que numa dúvida, assim, saber se a gente ia voltar ou não, né? Então, sendo um projeto de pandemia, quando a gente volta para gravar, para valer, assim, a gente volta com tudo. A gente volta, assim, com uma preparação muito alta, assim, uma pesquisa muito profunda, que a gente aproveitou, né, o tempo de isolamento para, cara, trabalhar muito, muito mesmo. Mas por que eu tô falando isso? Eu ia falar, eu estava respondendo outra coisa. Do Aí, ó. roteiro. Do roteiro. Ah, do Os roteiro. boletos do Então, aí o roteiro. roteiro mudou muito, velho. Mudou muito, porque teve que se adaptar, não dava para ter cena com multidão, não dava para ter 35 locações, tinha que ser 25. Então, muitas cenas foram se adaptando ali no meio disso, mas não perdeu uma coisa que eu acho muito boa, que é uma maneira louca de contar a história de uma vida louca. Porque se a gente fosse contar a história dele de uma maneira assim, nascido em 1930, na Lapa, Rio de Janeiro. Já fizeram o enredo de carnaval, né? Eu, Então, eu tava aqui na cabeça já, Daniel. Exatamente. Tava muito aqui.
Foi do rádio, minha gente. Hoje na Exatamente. televisão. Oi, Ô, patrão. Patrão, olha aí. Então, para você dar conta de uma história que tem um grau de quase assim alucinógeno em alguns momentos, é um roteiro assim que consegue dar conta, sabe? Que brinca com o tempo, que brinca com as sensações, que brinca com as memórias também. Porque, cara, se você entrar no SBT, a quantidade de figuras que nasceram ali, porque eu acho que o SBT é um Verdade. lugar que, pô, deu cartaz ali para Mara Maravilha, Flor, Décio Pittini, Hebe Camargo, Ronald Golias. Então era uma vitrine de gente muito doida. Eu amei que Sérgio você botou no Malandro, mesmo cara. ponto, assim, Mara Maravilha, Hebe Camargo, Flor e Décio Pittini. Não, Eu gostei. É, não, eu entendi que ele então é colocou. SBT. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho, cara, sinceramente, eu acho o SBT a cara do Brasil. Goste ou não, se a gente pode concordar com a estética ou não, enfim, com posicionamentos. É um estilo gambiarra de se fazer televisão que, a meu ver, combina muito mais com o Brasil do que a Globo. Cara, eu acho a Globo massa. Quero trabalhar lá, pode me chamar, vamos conversar. Rossi. Rocinho, né? Tem que Rossi, ser. Rossi, Rocinho. me o chama aí. Rocinho, chama ele. Olha, Mas, pô, o SBT, cara, tem o seu louro, assim, de identidade nacional que não dá para negar também, né? com certeza. A Não, gente eu que amo. Eu e o fez. Daniel já tava numa discussão aqui, porque ele tava falando que eu sou SBTista, mas eu não Ele é sou. SBT. Eu sou globista. Mas tem pontos do SBT que marcaram muito a minha história. Mas, Não. principalmente em questão de auditório, eu acho o SBT sensacional. Inclusive, eu amo o Flor, amo o Décio. Eu acho eles o ápice, assim, do nada, assim. E Eu acho... foi. E a gente até fez um programa, né? Programa de auditórios, né, Biru? E Olha aí, só. e a gente foi para pro lado da guerra de audiência dos anos 90, que foi ali entre o Gugu e o Faustão, né? Exato, Essa briga da tarde, né? exato. E aí a gente foi conversando, né? Tinha com outros convidados, com outro convidado também, e a gente percebeu que para nossa ali, faixa etária de idade, pelo menos, né? A gente ali pré-adolescente, infância, pré-adolescência, realmente a gente era Team Gugu, total. Era muito mais SBT, Aham, muito aham. mais, assim. Era o que você falou, esse estilo, meu, vamos lá, vamos lá. Cara, eu acho que a nossa sociedade, ela, quando você fala assim, a minha avó passava o domingo com a televisão ligada, e aí eu sabia que era 8 horas da noite, porque estava passando, tava tudo por dinheiro. É, Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma coisa muito maior, que é mostrar que a nossa vida foi, e a vida de grande parte das pessoas aqui no nosso país, foi pautada pela televisão, foi formada, gerações foram formadas pela televisão. Então a gente não pode ignorar esse fenômeno e simplesmente falar, isso aí já foi, isso aí já era. Cara, muita coisa que a gente vê hoje acontecendo, não só na televisão, na nossa própria sociedade, no modo de pensar, né, de como as pessoas se colocam publicamente, nasceu ali atrás, cara. Nasceu na televisão ali, 90 e para trás. Então não perfeito, é A uma coisa gente, qualquer. a gente comentou com o perfeito. Vanucci que não tem mais estrela, não tem mais ídolo como tinha na nossa época, tipo Xuxa, Silvio Santos, etc. Não tem mais. E possivelmente nem vai aparecer alguém tão icônico. Uma Mas aí se a gente referência, assim, pensa, né? uma referência tão Aham. potente. Mas se a gente pensa, por exemplo, um youtuber muito famoso que eu conheço, que é o Rezende, ele estourou no YouTube fazendo gincana homem e mulher. Tipo, era o que a gente assistia domingo, Aham. sabe? Era Exato, passa-repassa. Tipo, exato. todos os youtubers tinham um quadro de Tinha. torta na cara. Sim, Silvio Santos ele é inegavelmente um dos pioneiros do gênero programa de auditório no Brasil. E isso é uma tecnologia fantástica, cara, porque você vê ali uma pessoa, acima de tudo, um ator. Porque você vê que ele pega uma pessoa e chama para entrevistar e ele não tem nenhum texto para falar com aquela pessoa. E de repente, quando você vê, o cara tá meia hora conversando com aquela pessoa. Perfeito. Isso é o Eu que eu Então, mais assim, gosto e o que mais me é, irrita no Silvio Santos. é verdade. O Porchat escreveu um texto que ele fala, ele é o entrevistador do óbvio Lulante. Porque aí até no texto dele ele fala assim, ele chega na aeromoça e fala, então você trabalha em avião? Se você trabalha em avião, então você voa? Ele fazer essas perguntas, agora eu entendo. O problema é, por que a gente tá assistindo isso? Por que a gente para e... A gente quer saber a resposta dela.
Aham. Ô, Não é? Mariana, Tipo, tem uma cena muito boa que é isso. Eu acho que era Em Nome do Amor, né? Casamento na TV, alguma coisa assim, né? Aham. E aí você tá, então você vai pra praia. Ah, aham. mas você vai de maiô ou de biquíni? E É, aí fica nessa, e aí Fulano, você fica. gosta de ir de exato. maiô? Você gosta de maiô? Ah, você vai É. como? Ah, você vai. E É, fica. isso já foi 5 minutos. Cara, o cara tem que ficar 10 horas no ar no Sim. domingo. Não tem, e assim, eu imagino, eu não sei exatamente essa informação é verdadeira, mas eu imagino que não tinha texto pronto pro Silvio falar, Acredita, não, também. sabe? No máximo tinha uma placa assim, intervalo. E aí ele falava um texto gigantesco que chamava intervalo. Então, existe ali uma tecnologia retórica desse cara que é muito interessante, que eu tive que incorporar isso muito também dentro do processo de preparação, porque quando eu recebi o convite, né, voltando ao que a gente estava falando no começo, o medo que eu sentia era principalmente por ficar visualizando esse cara como uma coisa muito gigante, muito enorme, muito longe de mim, impossível, imagina, olha quem é ele, olha quem sou eu e tal. E aí, cara, de repente eu tive um clique assim na cabeça e eu falei, peraí, vamos ler o primeiro livro, vamos ler o segundo, vamos ler o terceiro, vamos ler o quarto, vamos ver o primeiro vídeo, vamos ver 1.000 vídeos. Conforme eu fui estudando ele e fazendo as minhas anotações e tal, eu fui me aproximando desse cara. E eu fui transformando aquele cara que era gigantesco numa coisa da minha altura, digamos assim. Porque aí ele ficou próximo de mim. Eu sei falar sobre ele perfeitamente. Então, peraí. Então, eu conheço esse cara. É como se eu fosse acendendo as luzes de um quarto que estava escuro. E aí, peraí, agora eu já sei onde eu tô. E aí eu senti uma propriedade, teve muita preparação de fonoaudióloga também, que foi fundamental, né? Porque a voz é a alma, É o né? que tem, né? E até a série fica em torno disso, né? Sim, sim. Do, Exatamente. do quanto a voz. Esse gancho da voz. E E teve alguma preparação? Eu não sei nem que palavra que existe, mas deve ser corporal. Porque é impressionante. Na hora que você entrou, eu vi a diferença. Vou até dar close no seu rosto para as pessoas verem. Gente, esse cara é o cara que fez o Silvio Santos. Os músculos da sua cara são outros. É. É muito chocante. caraca, pô, Você que passa o louco tempo você todo falar rindo. isso. Teve alguma preparação disso ou baixou o Silvio Santos e Muita, se incorporou? muita. Não, teve muita, muita. Assim, como teve uma pandemia, grande parte dessa preparação fui eu aqui, exatamente aqui nesse escritório, falando com as paredes. E era uma loucura, assim, eram momentos assim de tensão absoluta no planeta Terra, porque ele é um cara que está sempre interagindo, está sempre respondendo a partir do que o outro fala. E eu tinha que ensaiar sozinho, né? E aí, claro, às vezes a gente tinha coisas para ensaiar pela internet, online e tudo mais, mas teve um momento muito importante que foi um momento de preparação com o Emílio de Mello, que é um dos atores que faz o Stanislau na segunda Uhum. fase, e com a Lúcia Gaioto, que é uma fonoaudióloga incrível daqui de São Paulo, que prepara mais do que a voz, ela prepara de onde a voz nasce, de uma certa forma, sabe? Não é só a forma da voz. É por que você vai falar daquele jeito, o que você está sentindo para falar aquilo, sabe? E aí, cara, a gente passava horas assistindo os vídeos dele e vendo. Ele tinha um negócio de dar uma puxada, dar uma secada na boca e depois O humorista faz muito a isso. língua Aqueles para fora. bota a língua, E a é. língua para fora, tipo, por que essa língua? É para lubrificar. É uma técnica ali meio tal para lubrificar, ponto. Ah, matamos isso. Aí, pronto, anota isso. Aí depois, assim, eu fui fazendo um mapa de tudo que. Eu lembro do nome que eu dei, chamei de erupções. Porque eu não me interessava ficar o tempo inteiro mostrando, olha como eu me preparei, olha, veja, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. O mais interessante para mim era eu me conectar com o público, ter uma verdade dentro de mim, me conectar com vocês acreditarem, e aí de repente eu solto um pronto, sabe? Solto um gesto, uma boca, não sei o quê, uma mão aqui, não sei o quê, mas assim, muito pontual para que aquilo fizesse mais parte de uma coisa fluida mesmo, sabe? Para não ficar separado uma coisa da outra. Então, para criar um negócio ali, uma criatura minha, a gente foi em busca disso, de assistir muito
e de ficar pegando e encontrar em que momento poderia aparecer. Porque, queira ou não queira, Pedro, todo mundo pode tentar fazer o Silvio Santos e vai saber fazer cada um do seu jeito. E depois de um tempo, quando eu me dei conta que eu falei, peraí, não, esse Silvio que eu tô fazendo, cara, é o meu. Pronto. É, Aí eu relaxei, cara. Porque assim, outra pessoa vai fazer de outro jeito, e outra pessoa vai fazer de outro, e vai ser assim. E não existe o último, o definitivo, o melhor, sabe? Esse é o meu. Essa figura deve ser muito feita, deve ser feita assim, muitas obras sobre ele, e que outros atores também tenham esse privilégio de fazer isso, que é incrível, foi uma experiência fantástica. Mas eu não tenho essa. Quando eu tirei essa responsabilidade das minhas costas, falar, putz, cara, esse é o Silvio do Mariano. Pronto, aí eu relaxei e acho que isso me deixou mais, sabe, tá dentro de mim. Então, bora, acredita no meu e tá certo. não, mas é exatamente, foi bem natural, isso que você falou. Tenho isso e em algum momento eu Legal. vou fazer esse gesto, foi muito natural mesmo. Foi o Silvio do Mariano, e acho que foi por isso que eu achei que ficou tão bom. Assim, caramba, realmente. Saiu daquilo que a Os dois gente Silvios, eu acho tem que muito. Os ficaram dois, desse né? Do jeito, é. Chacha, é, Aham. Tá, eu acho que ficou exatamente. muito isso, porque geralmente quando alguém vai imitar Silvio Santos é o protocolo, né? E eu acho que tá muito claro isso. Mariano, só uma dúvida de Sim. produção, não sei nem se você pode falar isso. Ok. Você falou que começou, que foi antes Qual da foi meu cachê? pandemia. Ah, isso aí era uma curiosidade que eu teria. Se não fosse na Ganhei mil Disney, reais. Ganhei seria mil reais. mais. Em barras Ai, de me ouro? conta. Em R$ 1.000. barras de ouro que vale mais do que dinheiro? Não, Não, é fala, que não você fala. comentou que foi antes da pandemia, mas a Star Plus foi lançada depois da pandemia. Quando vocês gravaram Sim. a série, começou a preparar, ela era de quem? Era pra quem? Cara, eu acho que era Fox. Tá. Eu É acho que que era foi Fox. Mas incorporação. Sim, já sim, tinha, mas já tinha o nome Star ali rondando. tá. É, porque E a Disney comprou todo mundo, né? Então, no final das isso. contas, Foi muito seria. rápido ali esse processo, assim. Mas no começo eu lembro que era mais Fox, assim, Uhum. a É coisa. E porque agora começou a deixa a Fox não existe surgir. mais. Final de 2020 começou a aparecer o nome Star, vai vir a Disney para Foi adultos, isso. alguma Pois coisa é, assim. foi isso. Foi Então isso. já era. Ô, Mariano, Pode ir. uma pergunta. Você disse que tem várias histórias também, né? E tem alguma história, alguma coisa que foi gravada, alguma coisa que você falou, puta, essa poderia ter entrado e não entrou, alguma coisa assim? Cara, por incrível que pareça, eu acho que a gente fez todo o roteiro que estava planejado. Tá. Eu não identifico exatamente muitos cortes. O que teve, na verdade, assim, do primeiro roteiro para o segundo tratamento, foi o pós-pandemia, aí teve uns cortes de algumas cenas. E tem umas, por exemplo, que eu sinto saudade, inclusive, que é o primeiro programa de televisão dele. Na série, no Rei da TV, a gente faz uma licença poética e histórica e joga isso para 63, já direto com um programa lá de Uhum. roletas, e aí tem, enfim, não vou dar muito spoiler. Mas o primeiro programa dele, na real, se chamava Vamos Brincar de Forca. E eu li isso também, Foi, exatamente. ele até fez esse formato, tentou fazer no Brasil há pouco tempo. Isso, é verdade, tentou mesmo. Então, eu tenho, existe até um vídeo desse programa, desse primeiro programa. E é um programa que ele apresentava sentado, Olha, sem plateia. caramba. E é o primeiro programa que você pega o cara saindo do rádio e indo para a televisão. Então, você não tem ali aquele personagem pronto, lidando com o público, conversando, desenvolto, tudo mais. Não, você tem o cara vindo ainda com uma forma de rádio, com uma certa seriedade, com um certo protocolo, com uma certa cerimônia e tudo mais. Então, era uma outra coisa. E aí, de repente, ele fala: peraí, não, vamos chamar o pessoal que está lá embaixo. Aí eu lembro que tinha uma cena que chamava as pessoas que estavam lá na calçada, e elas vinham, e aí ele virava pro cara da câmera e empurrava o cara e falava: filma eles. Filma. E aí o cara falava: como assim? Por que eu vou filmar as pessoas? Enfim, era uma cena que mostrava a transição do rádio para a TV e, ao mesmo tempo, a sacada dele em relação a essa ideia de filmar o público, de colocar o público como protagonista da situação.
E aí teve... No E aí início teve... tem uma cena parecida com isso, que deixa claro o quanto ele gosta da falou, plateia. Acho que é a Cleusa que fala. Tem. Foi o que sobrou, digamos assim. Mas era uma coisa mais complexa e que mostrava mais um lugar de iluminação e o câmera não entendia, de repente ele tinha uma revelação, sabe? E tinha esses momentos assim um pouco mais desenhados, principalmente nesse início de carreira, né? Porque realmente ele nasce com a televisão, né? E na década de 60, era um meio, estava exatamente começando. Ele aluga um lugar, um horário, uma grade da TV Paulista e começa. Então, meio que ninguém sabia muito bem o que era, o que dá para fazer com isso. E ele vai, cara, como um desbravador ali, tateando e descobrindo isso. Então, realmente, tem uma arte nesse lugar e tem uma emoção de você ver a coisa surgindo, a história sendo feita, né? Não, verdade. É que fica muito claro. Só uma dúvida, Dan, outra pergunta essa é a mais besta de todas. Quando você estava vendo o roteiro e etc., eu, por exemplo, se eu for chamado na próxima temporada, posso fazer Thiago Bravanel, né? Cíntia já tá lá. E aí você pensou assim, nossa, já pensou, a gente vai divulgar no SBT, jogar um jogo das 3 pistas, um passo a repassa e não sei o quê? De alguma forma isso veio na sua cabeça e Patrícia Bravanel fez o que fez? Cara, você acredita, sabe que exatamente isso não? Isso Nossa, não. que sem Agora que eu sentimentos. fiquei sabendo que a série está sendo divulgada no SBT. Mas publicidade paga e obrigada pela não sei quem. Publicidade paga no horário, no programa do Silvio. Mas rolando. o que eu gostei foi que o SBT, não o que eu gostei, pelo amor de Deus, vamos colocar a frase. O que eu achei curioso é que o SBT não gostou da série antes da série ser lançada. E já encomendou uma própria deles. Mas não como vamos que falar gosta SBT, que talvez SBT seja uma palavra muito grande. Daniela Beirute, você. Daniela Beirute. Que na série a gente entendeu por quê. Eu achei que quando elas falaram que, bom, então vamos fazer a nossa, eu falei, pô, que maravilha. Uma obra provocando o nascimento de outra obra. Bora! Eu acho o máximo também. E aí as pessoas entenderem isso. A série é uma vertente. Acho que, não sei, eu entendi a sua parte como o Silvio Santos, empreendedor, um cara que estava negociador assim, e o outro, e o Xaxá é o quê? Esse empreendedor tá com um problema que ele começa a perder. Então, eu acho que tem muito essa visão. Então, acho que qual a visão que o SBT deve passar? O Silvio Santos, pai de todo mundo, que é o que todo mundo quer no SBT, vai. O que não significa que uma tá contra a outra. Exato. E outra, ali naquele pedido, em 1988, aquele pedido, aquele arrependimento dele no ar, é de tudo aquilo que foi passado também na Exatamente. série. Então, exatamente. A relação dele com a primeira mulher, isso. Hoje que é conhecida e escrita nos livros e tudo mais, ele mesmo faz a meia-culpa dele ali nesse vídeo, né, em 88, Exato. com o Hebe Camargo, ele fala isso. Sim. Então, agora, como? Qual foi o texto exatamente? Que palavras saíram da boca? Isso a gente deixa para a ficção. Então, é uma biografia ficcional. É uma obra ficcional antes de qualquer coisa, baseada em fatos reais. Sim. E também em fatos surreais, porque, afinal de contas, estamos falando de Silvio Santos, né? Então, joga para o céu também e o que cair, você pega. O que cair é aviãozinho. Cara, uma coisa eu tenho certeza e fico muito tranquilo. A gente fez um trabalho muito profundo, com muito estudo, com muita pesquisa. Eu sou um dos pesquisadores desse trabalho. Nada foi feito de uma forma leviana. Nenhuma escolha foi feita assim, põe lá qualquer coisa. Não. Sabe? Foi um trabalho assim, muito sério. E em todas as instâncias. Em todas as instâncias. E o resultado está aí. Acho que tem muita gente que está gostando pra caramba. Está se divertindo mesmo. Porque é um entretenimento. Né? Antes de qualquer coisa, é uma obra de entretenimento. E aí, ao mesmo tempo, a gente está contando uma história que é a história de um cara, mas, ao mesmo tempo, é a história de um país. É verdade. É muita coisa ali dentro, né? É verdade. E, Mariano, aproveitando, porque, assim, no final, ao meu entender, posso estar errado, mas deixa uma brecha, um gancho para uma possível segunda temporada. Deixa.
Deixa. Ah, então tá bom. Ah, não, mas isso não significa. Deixa. Não, mas deixa. Isso não significa. Deixa. Até que a gente Tá. sabe que ele não morreu, né? Que a gente... Não, sim, exato. Tem como exato. ter segunda temporada. É isso aí. Não, mas A porque às vezes pode acabar ali, ó. Aconteceu, olha, Sim. estou curado e vida que segue, todo mundo já sabe o que acontece. Mas não, Não, ali é. tem um sequestro Eu ali acho- que a gente pode falar. Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer para o pessoal do Star Plus. Infelizmente, eu não tenho controle sobre isso. Eu desejo profundamente que a gente faça uma segunda temporada e logo, porque dá trabalho fazer, não é da noite pro dia que a gente grava um negócio desse. Star Plus, ó. Presta Né? atenção no Mariano. Alô, alô. Alô, E alô. também tem a terceira, tem a quarta, tem spin-off. E de fato, assim, é um lugar. O Silvio, ele é como um sol. E em volta dele orbitam planetas, galáxias, buracos negros e uma infinidade de coisas, de astros, que daria para você fazer spin-off de todo mundo. Dá para fazer um spin-off só do rock. Só a história do rock. Sabe? Maravilhoso. O ator que faz o Rock, muito bom também. Ah, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Uma personagem que eu fiquei apaixonado, que eu fui até pesquisar sobre, foi a Cleusa. Que não existe, né? Que não existe. Mas é ficção, né? Então, muita coisa do Silvio Santos a gente entende. Por exemplo, a cena da piscina, que quem assistir vai entender, ela não é uma cena possivelmente real que tem datado, mas ela tem uma função muito nítida ali. Tá bem clara. O personagem da Cleusa também era meio que tipo uma reparação histórica? Você não sabe. Você vai falar, eu não levei sei. pra esse Não lado, sei, o né? roteiro não é meu. Você pode falar também, tá? Aham. Não sei, pergunta pro Eu levei pra roteirista. esse... Desculpa, eu levei para esse lado também, reparação e também algo do tipo fazer um link com a esposa. Alguém que fosse um elo para sempre puxar essa consciência, sei lá, não sei. Eu acho que tem uma coisa no roteiro que tem esse trio. Uma figura dessa envergadura, ela e que teve a capacidade de construir esse império, ele não faz isso sozinho. E aí eu acho que o roteiro também tomou um lugar, principalmente na minha linha, que é a linha de construção da coisa, que eu começo pobre e vou construindo até ficar rico milionário. E aí eu acho que tem um lugar ali de uma certa gangue que precisa ser formada, sabe? O cara precisa de uma gangue. Como é que a gente constrói essa gangue? Vamos fazer Cleusa e o Stanislau, que é o braço direito e o braço esquerdo, que é aquele trio ali que o Silvio tem uma ideia, ele fala para um, fala para o outro, e eles falam, e eles resolvem. Então, eu acho que tem essa formação, antes de tudo, eu vejo a existência desse personagem com a ideia dessa formação de um grupo que age conjuntamente em busca de fazer acontecer os objetivos do chefe. E o chefe não tem muito escrúpulo. E aí esse grupo fica dando uns toques. Não, pelo amor de Deus, não, isso não. Vai mais por aqui. Não quero saber. Tchum, vai. E eu acho que também serve também para evidenciar esse lado mais visionário do cara, essas pessoas que estão mais aterradas, ó. Não é por aí, não sei o quê. Então, aí... E também tem, sim, esse lugar da reparação histórica, eu também vejo isso. Não, pode concluir, é que eu falo demais. Não, a minha assim, debates, tá? Pode falar também, não sei, pergunta. É porque quando gerou todo esse bafafá da figura, acho que você começou a entrevista e já falou, não, que aí a gente quis humanizar. E tá muito humano o Silvio Santos, tal. Só que eu acho que é porque as pessoas tinham uma versão romantizada. Então, a forma que você comentou é exatamente isso, é a Cleusa e o Stanislau que bota ele no eixo. Todo mundo a vida inteira soube. O Silvio Santos tá no navio, não sei na onde, ligou, trocou a grade do SBT. De onde você acha que as pessoas achavam que ele ligou e falou: Oi, bom dia, deixa eu te falar, eu tava vendo os números. Por que o Silvio Santos agressivo você acha que assustou as pessoas? Por quê? Porque, olha, as pessoas não gostam que as coisas saiam de um normal. Né? As pessoas têm uma dificuldade em encarar algumas novas interpretações da vida. Isso estou falando em sentido geral, né? As pessoas se incomodam se você mexe no queijo delas. Então, você tem ali uma figura que foi construída ao longo de décadas, no começo como um galã, né? E aí depois veio o comunicador, e aí depois veio o empresário, depois ele se candidata a presidente do Brasil.
Então, vai crescendo ali, vai se criando uma aura em torno daquilo de perfeição, né? De que ali tudo que é positivo está ali, tudo que é bondade, tudo que é perfeito e tudo mais está dentro disso. Então, quando você mostra essas coisas, essas histórias que todo mundo fala, mas a gente nunca tinha visto encenadas, eu acho que isso fere uma imagem afetiva, assim, sabe, que as pessoas têm. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas que estavam doidas para ver isso. Era meu sonho. Mesmo. Eu, assim, eu É, achei muito real mesmo. Porque, tipo, o que ele fez com a Adriano Galisteu, todo mundo aí, você não sabe, eu vou até botar em minha câmera pra Aham, que depois é não luta falar, pijama, fazer um né? corte, falar que. Que ele trocou a Adriano Galisteu 73 vezes de horário com maldade. Sergio Groisman fez a mesma Serginho coisa. Grossman, Jô exatamente. A Soares. Jô Jô. Soares, a que cortou o cabelo, a Mariane. Todo mundo tem umas histórias, todo mundo sabe essas histórias. Então as pessoas falam, ô Adriane, tô com raiva de você, vou te É, colocar 2 da manhã. Não foi assim, gente. exato. É meio. E assim, a gente também, a gente tem a inocência de achar que todo mundo é só bonzinho ou só mal, não cola mais, né? A gente está em 2090 e tanto já foi. Assim, né? Pensando numa cabeça um pouco mais aberta, a gente sabe que as pessoas são complexas. Ninguém é só uma coisa ou outra, é uma mistura de coisas. Às vezes a gente está parecendo uma criança, no outro dia a gente está parecendo um velho, e assim segue a vida. Então, eu acho que quando a gente desenha esse personagem trazendo essas nuances, eu acho que isso naturalmente assusta, mas também cativa, porque isso deixa, na minha visão, isso deixa a coisa mais para valer, entendeu? Porque aí você vai E comprar essa te deu a história. sensação de papel cumprido? Tipo, deu certo, era o que eu queria. Muito, mesmo. Sabe por quê, Pedro? Cara, a gente que é ator, atrizes, atrozes, atruzes, nós estamos na luta, e é um ofício que é muito imprevisível. A gente estuda muito e, ao mesmo tempo, cada trabalho é um novo estudo, mas a gente não sabe o que vai ser o próximo. É sempre uma montanha russa. E a gente dá tudo que a gente tem para personagem, a gente se dedica ao máximo, estuda muito. Eu sou muito CDF, assim, levo muito mesmo a sério, que eu acho que para você fazer uma coisa, mesmo a mais maluca, você tem que ter uma lucidez na mesma proporção, sabe? Uma coisa muito estratégica, assim, para construir o negócio. E aí, eu acho que quando eu terminei de fazer o Silvio, eu respirei, tive a certeza, eu entreguei tudo o que eu tinha naquele momento da minha vida para entregar. O meu repertório, a minha potência, fui ultra disciplinado, fiquei sem beber nada durante todos 2 anos, nem um gole de álcool. Eu adoro tomar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O Daniel também. O Daniel Zé Droguinha. Fiquei cuidando de tudo, cuidei da garganta, cuidei da voz, cuidei do corpo. Então eu saí bem assim, tranquilo. E aí, só que aí um filme, né, um projeto audiovisual, ele não se faz só quando a gente filma, né? Ele tem um momento ali da montagem. E aí nasce uma outra obra. E aí, depois de assistir, eu fiquei muito contente, porque eu acho que a montagem final está à altura do que eu imaginava. Tem emoção, tem momentos de alegria absoluta, de dar risada para valer mesmo, sabe? E acho que isso ficou muito bem feito no final das contas. E eu tava com esse receio, porque às vezes eu já participei de coisas que você fala, putz, não achei que ficou tão legal, ficou um pouco assim, um pouco assado, porque a gente é crítico, né? Mas olha, eu vou te contar, cara, esse Silvio aí, esse rei da TV aí, o que eu recebo de mensagem positiva, tá, Não, tá ficou Tá legal. muito bom. espetacular mesmo. Tá espetacular. Ficou Tá muito bom bem mesmo. legal. E É um agora, produto legal, sabe? Pensando como produto. Você pega, cara, a galera maratona os 8, assim, pau. Sim. não, foi exatamente o que eu fiz. Assim, eu assistia, aí a minha esposa assistiu e falou: Você não quer assistir alguma coisa? Eu falei: Não consigo. Porque, tipo, não, eu quero matar mesmo, porque eu falei: Aham, Caraca, outro episódio, o que vai ser agora? Caramba, aham. olha ele, putz.
E foi assim, realmente, eu não consegui parar, assim, eu matei num final de semana, num sábado, para falar a verdade, matei num sábado. Muito bom. E esse gancho, por isso que eu até te perguntei, esse gancho para outra temporada, que eu falei, puta, eu preciso perguntar para ele, né? Porque, como você falou, cabe tanto para você que fez ele naquele período, porque outras histórias, alguma outra coisa, como também seguindo ali a partir de 1988, né? E aí É, dá para seguir. cabe muito, Muita cabe muito. coisa, E né? as pessoas também, a grande a pergunta que não quer calar, a pergunta de milhões nesse momento. É, É muito fértil essa história, esse cara, essa figura, e ao mesmo tempo, quando eu vi que, por exemplo, na minha linha, né, que a gente chama de linha B, que é o Silvio mais jovem, quando eu percebi que tinha pouca coisa sobre ele, de vídeo principalmente, falei, cara, isso é bom, porque isso também me dá uma liberdade sim. de fazer uma coisa que você não vai ter exatamente uma referência. Você não sabe exatamente como que era o cara lá em 63. Não vai saber. Algumas pessoas têm a memória, realmente assistiram, né, nas gerações que vieram antes da gente. Mas eu senti que eu poderia brincar também com isso e construir ali um negócio que, bom, como é que eu. E aí é uma coisa que eu tinha uma conversa com o Xaxá, né? Um hackeando o outro. Porra, se eu vou fazer um gesto assim, de repente lá nos anos 90 você já tá assim. Sim, É já o que ele é. faz hoje. E mas antes ele começava assim. Começa aqui. Começa pequeno. E isso a gente foi tentando construir, por exemplo, eu não começo fazendo ha-ha e hi-hi em 58, lá na caravana do Peru. Não tem ha-ha e hi-hi. O ha-ha e hi-hi, eu vou descobrindo ao longo do tempo ali, no final dos anos 70, saca? Que é para mostrar também esse envelhecimento, esse amadurecimento assim do cara, que ele vai ter. Porque eu imagino o cara, imagina os neurônios dentro da cabeça dele. Eu acho que a galera fica lá, assim, uma assembleia constante, tendo ideias o tempo inteiro, sabe? E aí ele tem que decidir qual ideia que ele vai jogar. Então é uma cabeça que trabalha muito, fica criando muito, mas tem uma evolução disso, não é tudo ao mesmo tempo, não é tudo desde sempre. Então é legal mostrar a construção disso. Então, pô, foi um prazer, cara. Não, Sinceramente, é foi verdade. um prazer mesmo. Ó, o Silvio Santos é uma daquelas personalidades que a gente fala, cara, quando morrer vai parar o Brasil, né? A gente pensa nisso, né? Pelé, o Senna e Silvio, não é que parou, e Silvio Santos. Tipo, vai parar, todo mundo vai falar. E é até engraçado que quando ele fala, eu vou fazer essa cirurgia, mas já tem um especial pronto aí pra mim, aqui no SBT. Aí fico enrolando, pô, porque o Boni deve estar, né? O Rossi deve estar com isso pronto, né? Um especial já em minha homenagem. Aí Aham. apresentam pra ele, né? É engraçado essa cena, porque é É. verdade, né? E já tem Aham. tudo ali na Ah, já ponta. o Rock já gravou. Já gravou, todo mundo. É muito bom mesmo. Ô Mariano, e para terminar aqui, eu quero saber assim, e seus próximos projetos? Você quer um CDF aí? Já tem alguma coisa em vista? Ou Uma segunda Cara, temporada de O Rei da o TV, Rei da uma. TV? não. Não, eu trabalho com teatro há muitos anos. Sim. E aí eu estou circulando com um espetáculo agora pelo Brasil, se chama Guerra em Iperuígue. É um espetáculo que aí já é uma outra proposta, porque exatamente isso, como ator, a gente é uma metamorfose ambulante e é isso que é legal também, né? Quando vocês falam, por exemplo, que eu não sou parecido com ele, eu acho isso um elogio, cara, porque significa que você viu ali uma construção É. É, não, de eu acho. postura. O que eu quis Saiu dizer não é total. que você não parece com o Silvio Santos. Já Você não saiu parece com também. você de Silvio Santos. É, Então, exato. exato, É. não, Não parece com você de claro. Silvio Santos. É. É. Então, mas isso é muito legal, assim, a capacidade de você ver uma outra pessoa na mesma pessoa, Sim. né? Então, pô, recebo isso de verdade, assim, como um elogio, porque foi uma luta. E aí a gente tá agora, tô fazendo agora esse espetáculo, e tem agora outras propostas que são desdobramentos da série, que eu vou soltar no meu canal do Instagram. E é canal do Instagram ou é perfil do Instagram? Perfil do Perfil, Instagram. arroba Perfil no de- meu. Tá no perfil do Instagram. Não, mas se é Pra... vídeo, bota no canal.
Bota no canal. Fica a No dica YouTube. aí. YouTube, se é vídeo, sempre bota YouTube e TikTok. Depois a gente pode até Tá. conversar aí. Depois a gente vai fazer essa reunião, então. Se é vídeo, é que eu sou empreendedor também. Eu assisti uma série, chama O Rei da TV. E aí. Ah, bueno! Você ganha quanto? Não, é isso. Eu quero lançar alguns conteúdos inéditos Que legal! sobre o projeto da série. A proposta já está praticamente fechada e agora, a partir da semana que vem, a gente vai entrar nessa produção. Espero aí, antes do final do ano, já soltar algumas coisas que são coisas de bastidor, enfim, novidades aí muito legais, porque eu acho que foi um projeto muito longo, muito extenso e com talentos, cara, não só que estão na frente das câmeras, também estão por trás das câmeras, assim. A direção de arte, por exemplo, se você pega ali maquiagem, figurino, cenografia, Perfeito. aquilo, cara, de você entrar no set, olha, até de falar eu tô arrepiado. É verdade. Era uma riqueza de detalhe. A sala do Rossi, mano. Você entrava naquela sala, você sentia o cheiro de grana. Uma mesa realmente era uma mesa cara, sabe? Assim. Então tem o negócio da alma, a alma do projeto, ela tá em muitos lugares. Então eu tô com esse projeto que a gente vai lançar daqui a pouco, então não posso ainda falar sobre ele porque vai ser uma produção meio inédita. E ao mesmo tempo recebendo propostas. Aventuras de Poliana velha, Poliana Mandem idosa. cartas. Não, de verdade. O arroba do Instagram você não falou. Apesar de que ele está na descrição Mariano desse Matos vídeo. Martins. Fala de novo que eu te cortei. Arroba Mariano Matos Martins. Exatamente. Eu uso sempre os 3 nomes. Tá. Porque, enfim, é a história da minha vida. Eu perdi meu pai e minha mãe muito jovem. E foi uma maneira de eu carregar eles comigo. E através do meu nome. Eu sei que é um nome que não é comum, né? Ter 3 nomes assim. Mas, de repente, foi isso. É a minha história e eu faço questão de carregar os 2 comigo, porque só quem sabe do que Claro. Maravilhoso. Tá aqui o link pro Instagram. Se tiver canal do YouTube, você tá vendo isso aqui quando estreou a segunda temporada do Rei da TV. Então, os vídeos que ele comentou já estão tudo aqui linkado também, tá? Se você estiver vendo aqui 2025. O Instagram está sendo a plataforma comunicando diretamente com as pessoas e soltando os principais conteúdos e tal. Mas daqui a pouco vai chegar esse canal aí também. Tudo vai acontecer. Importantíssimo aí. Depois a gente vai conversar com o Rei da TV por monetização aí. O YouTube é o que rola. Demorou. Vou te contratar, hein, Pedro? Opa, pode chamar. Opa, quer que eu Depende. Aqui nesse podcast, se eu te falar, olha... Não falar. Você ganha quanto? Se eu te falar... Olha, pô, Mariano, muito legal falar com você. Realmente a gente gostou muito da série. Parabéns. Eu acho que, de verdade, eu principalmente tinha uma expectativa, superou, foi muito bom mesmo. Algo de assistir e não parar de assistir, querer, caramba, um episódio puxa o outro e saber mais ainda. Eu acho que também acaba sendo assim, contou a vida do Silvio Santos, mas também eu vejo que foi também uma homenagem também ao SBT. Eu acho que levantou uma bola legal ali para a emissora. Eu achei isso bacana. Até comentei com o Biru, né? Falei, você que é SBTista, na verdade, você vai gostar, porque eu achei que levantou a bola ali também. É o que você falou, são figuras peculiares ali que só o SBT tem. Exato. Né? Exato. Eu acho que a gente, mesmo colocando ali uma personalidade mais complexa do que só o apresentador de TV, e isso tendo gerado as críticas que geraram, principalmente por parte da família, e por algumas pessoas que não veem ali mais aquele herói, eu acho que só o fato de existir esse projeto já é uma homenagem para o cara. Sim. Entendeu? Já é colocar ali uma importância para essa pessoa na história de um país. E, além disso, é o que eu falei, eu acho que a gente tem muito mais do que do que uma história do Silvio Santos, né? Porque podem ser feitas outras. Essa uma história, que foi a que a gente contou, ela não é só a história dele. Ela é a história de muitas outras pessoas, ela é a história da nossa cultura, né? Da cultura de um país também. Tem ali traços assim de cenas épicas que a gente jamais veria encenadas, e elas estão ali, até réplicas, inclusive, de cenas famosíssimas e tal.
Então, eu acho que é um produto audiovisual brasileiro do qual a gente deve se orgulhar e que foi feito com muita dedicação. Nada foi feito, como dizem por aí, que foi feito na maldade. Ah, na maldade, qual Se dá é? muita importância, né? A gente tá falando do maior comunicador do Brasil. Acho que alguém ia fazer coisa de maldade pra ferir a água. Ai, É. gente, para. Não, e Beirute, sabe o que é olha. bom? É muito bom, Pedro, quando as pessoas escrevem assim. Olha, sinceramente, assistir todos os episódios é horrível. Não vale a pena, não perca o seu tempo. Aham. Com um ela não conseguiu ver, que era horrível. Precisou ver todos. Assistiu 8. Você teve que ver 8. Aí tem, hein? Aham. Eu É, acho que a gente tem um projeto na mão, cara, realmente, de produto brasileiro. A gente tem que se Lindíssimo. orgulhar e tem orgulho. Excelentíssimo. de Dá pra alto ver nível, exatamente o que você cara. fala. A qualidade que fizeram, das Dá, histórias. e Eu que já conhecia muita dá pra coisa. todo mundo assistir, dá pra família assistir, dá pra dar risada, dá pra chorar, dá pra se emocionar. Se inspirar. Então, e se inspirar mesmo, é uma história de Uhum. vida também, cara. É muito legal. Eu acho que eu falo de boca cheia, assim, vejam o Rei da TV. Se você ainda não viu, veja o Rei da TV. Veja você na TV. olha, eu também, assim como o Mariano, também indico para você que não assistiu o Rei da TV, vale a pena, mas ó, guarde um tempinho porque você vai viciar. É um episódio atrás do outro que você não vai parar de assistir. Obrigado, Mariano, mais uma vez pela Eu que participação, pelo agradeço, seu galera. tempo. Biru, obrigado. E como que o pessoal encontra a gente aí nas redes sociais? Fala aí Eu também. já tinha colocado você para eu cancelar aqui a transmissão, mas é @podcast.nos90, igual tá aqui embaixo na descrição, nos90.com, o nosso blog, e de lá você chega em todos os lugares. E @Mariano Matos Martins. @Mariano Matos Martins. Assista o Rei da TV. Fui! Yes. Valeu!